CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos seguindo, estudando o livro Céu e Inferno, leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao estudo que começamos anteriormente. O Evangelho é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa e o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada, não faz más suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a principal é a caridade. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. É bonito, né? Amado Jesus, embalados nas palavras de Paulo de Tarso, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Permita a inspiração, o envolvimento dos nossos guias, do nosso irmão altivo, a quem evocamos em Teu nome, e toda a coluna de espíritos que sustenta o CEAP, em nome desses irmãos queridos, em nome do professor José Jorge, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por iniciado, Jesus, os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Estamos no capítulo 8, item 14. Nós estamos estudando as penas futuras segundo o Espiritismo. Esse capítulo 8, ele trata do Código Penal da vida futura. Então eu tenho que ler, é uma leitura, não tem como, mas a gente para a hora que vocês interromperem e explica, tá? Então no item 14 desse capítulo 8. Diante dessa lei, igualmente desaparece a objeção extraída da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela seguirá o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se fizer o mal, mas sabe também que esse castigo temporário
é um meio de fazê-la compreender seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho, onde ela chegará cedo ou tarde, Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que a alma será mal-sucedida e ela é antecipadamente condenada a torturas sem fim. A razão também nos diz em que lado está a verdadeira justiça de Deus. Então, o que a gente está estudando aqui? Está estudando a questão do céu e do inferno, né? Como traz o livro, das penas eternas ou não eternas. Kardec está refutando essas ideias da pena eterna. Deus, Ele sabe desde o princípio o nosso destino, que caminho nós vamos tomar. Ele sabe se a gente vai seguir logo o caminho do bem ou se a gente vai passar pela fieira do mal voluntariamente. Então, se Deus é onisciente, a gente viu que isso é uma um dos atributos de Deus, a onisciência. O que é onisciente? Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então, se ele criou um espírito aqui, ele não sabe que ele vai para o inferno, não sabe o futuro? Então, qual seria se Deus sabe de tudo, por que ele sabe se a pessoa, vamos partir do princípio que existe um inferno. O inferno está aqui. Deus criou a alma aqui, o espírito aqui. Por que ele ia criar um espírito para ir para o inferno? É isso que ele está dizendo. Então ele é sádico. Ele me criou para ir para o inferno, porque eu não sou bom, eu não sou igual ao Chico. É sem lógica isso, porque ele sabe. É mais fácil, é mais racional, mais conforme a lei de amor, ele criar uma alma para ser perfeita. Não existe o inferno, a pena eterna. Essa alma, se escolher caminhos maus, ela vai sofrer as consequências até voltar ao caminho do bem, como ele colocou aqui. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos trilhar o caminho do bem, porque o destino é a perfeição. Nós fomos criados simples e ignorantes com o objetivo de chegar à perfeição. Então não existe o inferno. Não existe. Senão, um desses, já falamos vários motivos, um deles vai contra a bondade de Deus. Você, se tivesse morrido há 10 anos atrás, vamos supor, você estava chapando, estava cheirando, estava desvirtuada no mundo, estava roubando, estava matando. Se morresse, ia para o inferno. Mas Deus te deu uma oportunidade. Você se arrependeu. Você hoje procura ajudar as pessoas para reparar o mal que fez. Você está longe dos vícios, se mantém equilibrado, está trabalhando no bem, está orando. Se você tivesse morrido lá, Deus não tinha te dado a oportunidade de você regenerar-se. Como você não morreu lá atrás, quando estava no caminho do mal, você continua na vida, você se recuperou. Não tem tanta gente que faz isso? Pois é. É o mesmo princípio. Por que nós teríamos apenas uma vida? Ele nos criou para a perfeição. Nos criou perfectíveis. E a caminhada é conosco. Ele dá os recursos e a gente caminha. Entenderam? Question? No question? Então vamos lá. Vou para o número 15. Estamos tratando aqui, vimos desde a número 1, o do Código Penal da Vida Futura. 15.
Cada um é responsável somente por suas próprias faltas. Ninguém sofre a pena das faltas dos outros, a menos que a elas tenha dado ensejo, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha condições de fazê-lo. Responde-se não somente pelo mal que fez, mas também pelo bem que se poderia ter feito e não se fez. É assim, por exemplo, que o suicida sempre é punido. Mas aquele que, por sua crueldade, leve uma pessoa ao desespero e daí a se destruir, sofre a pena ainda maior. Aí tem uma observação aqui. A alma que peca é a que morre. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. Ezequiel. É uma passagem de Ezequiel. Vamos lá. Tem uma passagem lá do Evangelho que diz assim, por teu filho ter chupado por teu pai ter chupado uvas azedas, seu filho nasce com dentes trincados. Por que eu tenho com isso que meu pai chupou uva azeda e eu vou nascer com dente trincado, né? Isso não... Eu respondo por mim, meu pai responde por ele. No fundo aqui está a ideia do pecado original. Segundo a igreja, a gente nasce com um pecado original. E qual é o pecado original? É o pecado de Adão e Eva, que são os nossos pais. Agora, o que eu tenho a ver com Adão e com Eva? Mesmo que tivesse sido... A gente sabe que aquilo tudo é uma figura de linguagem. Adão não foi o primeiro homem a chegar na Terra, nem Eva. É muito interessante aquela leitura ali da Gênese. Eles são expulsos do paraíso, têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, aí foge com vergonha, se casa. Se casou com quem? Se eram só os 2. Então vamos lá. Por eles terem sido expulsos do paraíso, eles pecaram contra Deus. Então eu trago o pecado original. Aí a igreja diz que eu tenho que ser batizado. Porque se eu não for batizado, eu vou morrer no pecado. E se eu morrer no pecado, eu vou para o inferno. Olha que história estapafúrdia. E vocês sabiam que quando eu era católico e a gente cometia os nossos pecados, né? A gente todo mundo comete os erros. Eu ficava assim, e no futuro, quando eu tiver meus filhos, eles vão responder por isso, pelo meu erro. Olha como é que fica na mente, né? Você educado assim. E meu filho responde por ele e eu respondo por mim. Eu não respondo pelo meu pai. Se meu pai errou, ele vai responder por ele. O meu avô, o meu bisavô. Por isso a igreja diz que senão você vai pagar até a 5ª geração. Tem essas conversas aí que a gente não entende direito. Eu respondo por mim. Então não vou responder por ninguém. É um outro item aqui do Código Penal da Vida Futura. Eu só respondo por mim. Ficou bem claro isso? Fala no microfone. Mas é interessante, ela era uma pessoa assim, muito bondosa, muito humana, assim, ela tinha um coração mais ou menos parecido com o seu, gostava muito de ajudar os outros. Aí a gente às vezes chegava, ai mãe, mas você está fazendo isso por quê? Ela falou, minha filha, eu não faço isso por mim, eu faço isso para vocês, porque está escrito na Bíblia que o bem que eu fizer, eu posso até não usufruir dele, mas a minha 2ª, a minha 3ª geração vai usufruir desse bem que eu fiz. Isso que ela pensava. Então, toda vez que ela fazia alguma coisa boa, que a gente reclamava que ela sempre fazia mais, a alimentação dela era sempre, ela morava sozinha, meu pai já tinha saído, e ela falava assim, eu vou fazer, porque se por acaso alguém passar aqui,
e precisar de um prato de comida, eu vou dar. Eu não sei se eu vou ser abençoada, mas a minha terceira geração vai ser abençoada. Está vendo? É a crença comum. O católico tem essa cabeça. E não é por aí. Não é por aí. Aí eu estou fazendo um monte de bobagem aqui e meu filho vai responder? Fica fácil. Não é justo. Não é justo. Essa é a palavra. Não é justo. Eu acho que tem um exemplo, né? Mas que mania de falar sem o microfone. Está do seu lado aí. De qualquer maneira, fica a ser um bom exemplo, porque se você se comporta de uma tal maneira, você é um espelho para o seu filho. Né? Mesmo que seu filho tenha uma personalidade, tenha um espírito diferente, ele vai lembrar, poxa, meu pai fazia isso, a minha mãe fazia isso. Aí você acaba, né, fazendo também. Pois né? é, a palavra convence, mas o comportamento, o seu comportamento arrasta, né? É verdade. Vamos lá, a missão é a educação. Pai tem que educar os filhos. Número 16. Não acontece o mesmo segundo a doutrina comum do inferno. O inferno é igual para todos. O culpado de uma só falta sofre o mesmo suplício eterno que aquele que cometeu milhares de faltas. Se o inferno não fosse assim, não seria mais o inferno, porque nele haveria umas almas menos infelizes do que outras. Até o inferno é injusto. Porque mesmo quem vai para o inferno, mesmo que com todos que estejam no inferno, ele é injusto. Porque se eu fiz muito mal, errei muito, estou no inferno. Mas você errou pouco, está no inferno comigo também? Você não se batizou, você veio para o inferno para mim? Porque você foi contra um dogma da igreja? Não tem coerência. Não tem coerência. Outro, 17. Ainda que a diversidade das punições seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pequenas diferenças, são mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, principalmente entre aqueles que estão presos à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na demora da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação, que pode ser de meses ou de anos. Entre aqueles que, ao contrário, a consciência pura, que durante a sua vida estão identificados com a vida espiritual e desligados das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar é pacífico, e a perturbação é quase nula. Nesse 17º aqui, ele está falando das pessoas apegadas à matéria. Quando a gente tem a classificação dos espíritos, lá no livro dos espíritos, porque é importante, o livro dos espíritos é a base. Naquela classificação, em 3 ordens, espíritos imperfeitos, bons espíritos, espírito puro. Dentro dessas ordens tem as classes, são 10 classes. O que caracteriza um espírito imperfeito? A predominância da matéria sobre o espírito. Então, os valores materiais sobrepujam os valores espirituais. O homem que só vive para os seus deleites materiais, para os seus prazeres, o prazer do dinheiro, o prazer das paixões. Então ele está dizendo que, em vez de ir para o inferno, ele vai ter uma dificuldade na hora do desprendimento do corpo físico, porque ele está ligado ao corpo. E quem fornece essas paixões, quem possibilita essas paixões, é o corpo físico. Então esse desligamento vai ser mais demorado. Enquanto aquele que valorizou o que é da alma, o que é do espírito, ele mais rapidamente se desprende do corpo e vai. Tem menos perturbação. O André Luiz fala muito bem sobre isso. Você tem que saber aqui para entender o André Luiz. Quando ele conta ali 5 casos de desencarne, os 5 tinham mérito, eram 2 espíritas, eram 4 casos, 2 espíritas, um católico e um protestante. O que deu mais espírito, mais trabalho foi o católico, o espírita, um dos espíritos. Adelaide Câmara, um desses espíritos, que é a Aura Celeste,
Ela desencarnou, o doutor Bezerra pegou, levou embora. Ela mesma cortou o último laço e foi lá para uma região de paz. O outro espírita, o desencarne de... Olha, a minha cabeça... Aí está vindo Adelino, não é Adelino. Adelino é outro caso lá, de Raquel, a reencarnação de Segismundo. Mas não é nesse livro. Dimas, a desencarnação de Dimas. Olha o apego do Dimas, o apego à família. Então já estava próximo do sepultamento e Dimas estava ligado ao corpo ainda, por causa do apego à família. Não é coisa grave, mas para o desencarne complica. Então ele é separado do corpo um pouquinho antes do corpo ser sepultado, por causa da ligação dele com a família. Interessante, né? O outro foi embora rápido. Então, esse momento da morte sempre provoca uma perturbação de um maior ou menor tempo. Depende de cada um. Depende de como cada um vê a vida, encarou a vida. 18º. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos, e essa ilusão pode prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos, de todas as perplexidades da vida. Tem gente que morre e se considera vivo, ele acha que não morreu. É comum, fica anos assim. Às vezes, quando a gente conversa com esses espíritos que vêm ao trabalho da mesa mediúnica, você morreu? Não, eu não morri. Eu não morri. Você está maluco? Eu falei, não estou não, você deixou o corpo físico. Realmente você não morreu, você deixou o corpo. Não, eu estou com o meu corpo aqui. Alguém fala com você em casa, você fala e as pessoas escutam. Aí não liga mesmo para velho, quando é velho, não ligam mesmo para velho. Quando você está sentado, às vezes no sofá, alguém senta em cima de você, não deixo, eu saio rápido. A gente vai fazendo ele raciocinar com algumas coisas que acontecem no dia a dia, porque ele se considera vivo. Se considera ainda dono de tudo, daquele lugar, daquela situação. É essa situação que a gente vai analisar hoje com a dona Ivone à tarde, não deixa de vir, 17 horas. A gente vai analisar. O espírito se considera vivo. Aquilo ali é dele. E ele constrói com o seu pensamento todo um ambiente em que ele sempre viveu. Então ele não morreu. Ele está fazendo mal ao encarnado, mas não que ele quer fazer o mal ao encarnado. Ele está ali, ele está na dele. Ele nem sabe do outro. Ele está vivendo o mundo dele. Então muitos levam anos assim, vivendo a vida. Tem um livro ali do Chico, não é Vozes do Além, não. Seria muito bom, Vozes do Além é muito bom. Escreve aí, Vozes do Além, para comprar ali. Não tem na nossa livraria. É muito bom. É um outro chamado... Hã? Vozes do Além, é do Chico, são vários espíritos ali, vários espíritos. Falando a Terra, eu acho que é Falando a Terra. Também são vários espíritos, podia comprar, escreve aí, Falando a Terra. Ali tem uma mensagem de um espírito que ele diz assim: eu sempre quis ser repórter aqui no mundo espiritual. E ele vai verificando vários casos no mundo espiritual. O mundo espiritual é riquíssimo, como o mundo material é riquíssimo das nossas vidas, cada um tem uma vida. Se você escrever sobre a vida de alguém, você escreve numa vida, numa existência, tem muita experiência, todos nós passamos por muita experiência. Então ele diz que vai visitar um grupo de espíritos que vive no mundo espiritual,
falando uma língua que já não existe mais na terra, vestindo roupas que ninguém veste mais na terra da época. E eles vivem normalmente. Um grupo enorme de espíritos vivendo ali. Como se nunca tivessem morrido. Como se nunca tivessem morrido. A cabeça deles continua. Você vai falar com um espírito desse, olha, você já morreu, você já está atrasado. A gente já se passaram aí uns 3, 4 mil anos, 5 mil anos. Ele não vai te entender. Ele não vai nem te aceitar. A mente dele está lá. A mente dele está focada lá. Como a mente, acorda, como a mente do... Você está dormindo de olho aberto. Bota a cabeça aqui. Como a mente do que a gente vai estudar de tarde, do Pedrinho. A mente dele está na vida dele, lá na chácara dele. A dona Ivone vê as galinhas ciscando. E ali tinha um prédio. Mas o espírito está vivendo na chácara dele. Até a galinha continua ali para ele. Como é que pode? É isso aqui. Você está vendo como a gente é complexo? O ser humano é complexo? A alma humana é extremamente complexo. A nossa mente é um universo. Cabeça de gente é uma coisa complexíssima. Muitas vezes complicadíssima. Cabeça de mulher, então, além dos cabelos, que são muitos. Agora imagina a cabeça de médium, que além da dele ainda vem o espírito. E quando o espírito é obsessor. Entenderam isso? Perguntas? No question? Então vamos lá. Para o criminoso, 19ª. Para o criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Olha, o criminoso não tem uma pena no mundo espiritual igual. Cada um vai responder conforme a sua elevação, o seu entendimento, a sua compreensão do mundo espiritual. Quando você vê ali sobre os espíritos sofredores, tem os espíritos endurecidos no céu e inferno, tem um que sofre o castigo da luz. Ele só vê a luz. Tudo para ele é luz. A luz atravessa ele. Então, quando o médium fala com ele, que ele estava nas trevas, ele diz que não, você está enganado, você não sabe de nada. Ele fala para o médium, eu estou na luz. Então o espírito sofre por causa da luz. Em um outro caso, tem um espírito que sofre por causa das trevas. Ele fica preso numa casa, porque quando ele tenta sair, é tudo trevas, é tudo escuridão. Ele não vê nada. Olha que coisa. Um sofre o castigo da luz, o outro das trevas. Então a gente sofre de acordo com o que nós temos em nosso ser, de acordo com o que nós somos. Então vamos lá. Para o criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é o seu suplício. Esse que sofre dentro da casa, ele é visto com uma camisa ensanguentada e com um punhal na mão, porque ele matou a mulher. Já tinha matado o irmão, depois matou a mulher, a esposa dele. E ele não se vê longe do punhal e com a camisa ensanguentada. Olha o castigo dele. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. Outros estão em um isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância da sua posição e da sua sorte. Foi o que a gente acabou de falar. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto delas não veem o fim.
Muitos estão privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos geralmente sofrem com uma intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram outros sofrerem, até que surgem o arrependimento e o desejo da reparação, trazendo um alívio e fazendo entrever a possibilidade de por si mesmos porem um fim a essa situação. Então, eles sofrem segundo o que fizeram sofrer. Sofrem porque não vê o fim, até o momento que eles se arrependerem. O André Luiz, você que leu lá o Nosso Lar, ele não sofreu? Ele ficou 8 anos em região umbralina. E o Clarencio estava sempre ali. E ele não viu o Clarencio. A mãe dele ia visitá-lo. Ele nunca viu a mãe. Por que a mãe não pegou, não levou ele e tirou logo ele dali? Da mesma forma que eu não posso pegar o espírito que está aqui, falar com ele e trazer ele para cá. Porque eu não estou vendo. Então ele precisava ter sintonia. Ele estava num mundo diferente do que os outros. Embora estamos aqui no mesmo lugar, a sala está cheia de espíritos, em mundos diferentes. Porém aqui, o mundo espiritual é aqui. Ah, ele vai lá para o mundo espiritual. Não, o mundo espiritual está aqui. Os dois mundos se interpõem, se ligam, se influenciam. Então ele ficou lá 8 anos, até o dia que ele se arrependeu, se ligou a Deus numa prece, aí as coisas se abrem, aí ele vê o Clarencio. Ele pensa que é um anjo, o anjo, chama o Clarencio de anjo, e ele diz assim, não, eu sou apenas um espírito, um amigo seu. Não é? É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, na glória, rodeado e festejados, aquele que desprezaram sobre a terra, enquanto ele está relegado aos últimos lugares. Olha a mensagem da rainha de França, o que ela fala. Quem mais do que eu poderia compreender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, pensei de ser recebido no céu. Que desilusão. Quando vi acima, mas bem acima, seres acima de mim, seres que eu desprezava na terra, porque eles não tinham sangue nobre. Olha ela sofrendo por causa do orgulho dela. Ela sofreu. Ela conta isso. É isso que ele está dizendo aqui. Muitos sofrem porque não vê o deleite de outros espíritos, mas não consegue estar lá, não conseguem alcançar. Para o hipócrita, ver-se trespassado pela luz que põe a descoberto os seus mais secretos pensamentos, que todo mundo pode ler. Olha, é por isso que a gente tem que se educar, porque desde já, porque quando a gente estiver no mundo espiritual, um vai olhar para o outro, vai entender o outro, porque o outro está pensando. A gente sabe o que o outro está pensando. Imagina eu descobrir todos os segredos da senhora, dona... A senhora mesmo, ela, dona Creuza. Eu olhar para a senhora, saber tudo que a senhora está pensando. É assim que os espíritos se ligam no mundo espiritual, através do pensamento. Por isso eles conhecem a gente muito bem. Para ele não há nenhum meio de se esconder e de se dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avarento, ver seu ouro ser dissipado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todo mundo e sofrer tudo que os outros sofreram por causa dele. Ele terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo. Ele só pensou em si durante a vida.
ninguém pensa nele, nem o lamenta após a sua morte. Não é mais justo assim, cada um sofrer por aquilo que fez, em vez de botar todo mundo no mesmo caldeirão para sempre? Então ele refutou a ideia do inferno, da pena eterna, e vem trazendo como que nós sofremos. Esse é o código da vida penal, o código penal da vida futura. Cada um responde por aquilo que fez. Aonde ele estiver, não tem lugar circunscrito para isso. Não tem. Ele pode estar numa região umbralina, com muitos espíritos ali, pode estar sozinho, pode estar numa casa sozinho, preso, enfim. Não é muito mais justo? E ele está dizendo, mostrando para a gente, de maneira racional. Se eu sou egoísta, eu vou sofrer a pena do egoísta. Se eu sou orgulhoso, vou sofrer a pena que o meu orgulho fez. Tudo de acordo. Se eu sou sensual, sou ligado às coisas do corpo, vou estar ligado ao corpo. Só que eu não tenho mais corpo. Eu vou sofrer as consequências, como ele disse. O devasso querendo devassidão, mas ele não pode mais ter, ele não tem mais corpo. Continua com seus desejos, mas não consegue vencê-los. Vamos mais um pouquinho? Aguenta mais um pouquinho? Estão cansados? Só mais um pouquinho. Não vai dar para ver tudo. Semana que vem a gente vai entrar nos anjos. Vamos lá. 20º item do Código Penal da Vida Futura. Ele está dizendo toda hora eu estou repetindo a mesma coisa para vocês entenderem. Refutou a ideia da pena eterna e o que acontece conosco quando a gente morrer. 20º. O meio de se evitar ou atenuar as consequências na vida futura dos erros cometidos é desfazê-los o mais possível na vida presente. É reparar o mal. Sublinha isso aí, reparar o mal. Para não ter de repará-lo mais tarde, de uma forma mais terrível. Quanto mais se demora em se desfazer dos desfeitos, mais penosas são as consequências e mais rigorosas a reparação que deve ser feita. Porque nós somos espíritos que temos um corpo, nós usamos o corpo. Todos os pensamentos, sentimentos, desejos, que está no sentimento, é do espírito, não é do corpo, é do espírito. Não adianta eu tirar a roupa física, que eu vou continuar pensando e sentindo da mesma forma. Ontem você veio com essa blusa branca aqui? Não. Você é uma pessoa diferente de ontem? Como é que era teu nome ontem? E como é que é teu nome hoje? A mesma Luciana. Não mudou nada. Você pode ir se reformando. Pensou, veio chamando ela para vir estudar aqui há quanto tempo? Quantos anos até, né? Pois é, veio hoje. Só dá trabalho. Só vem aqui para dar trabalho. Deixamos ela sofrer um pouquinho, deixa... Perder tempo com a Luciana não, deixa ela ir sofrendo um pouco. Aí ontem chegou aí meio caída, disse que sonhou comigo, aí veio hoje, né? Ficou com medo lá do obsessor no umbral. Então, a gente precisa... Tirou a roupa de ontem, ela está com outra roupa e continua a mesma pessoa. A gente vai tirar a roupa de carne, vamos continuar a mesma pessoa. Pensando, sentindo, desejando o que a gente sempre desejou. Você usa a sua mão para segurar o lápis, você usa o seu cérebro para transmitir o pensamento que está na mente. A mente é do espírito.
Por isso que nada é diferente. Então, se eu for deseducado agora, eu vou chegar lá deseducado. Se eu cometi algum ato ilícito agora, eu vou carregar isso comigo. Eu sei que eu cometi um ato ilícito. Então, se agora eu tenho consciência de que cometi um ato ilícito, eu faço de tudo para reparar. Agora. Dá tempo. Por isso que eu falei, segura aí, sublinha, reparar o mal, porque a reparação só se dá no corpo físico. Você pode se arrepender lá no mundo espiritual. Se arrepender lá, vai ter que voltar para reparar. Poxa, se eu me arrependi agora, por que eu não aproveito para reparar o mal que eu fiz? É só ter vontade, é só querer. Vencer as nossas paixões inferiores, vencer a nossa má vontade e ter força para reparar o mal. É aqui que repara. Vigésima primeira. Vamos parar aqui? Vamos parar? 21ª fica para a semana que vem. Next week. Gostou do meu inglês? Então já fui além do The Book and the Table, né? Já fui além. Então a gente faltou só no 22, a 23, a 24, a 25, a 20, acaba na 25. Semana que vem a gente termina na número 21, tá bom? Marca aí para você lembrar. Passa rápido, né? E quando estuda assim é gostoso, passa rápido. Perguntas? Hoje é dia 7, 14. Então vamos terminando o nosso encontro, o nosso estudo, encontro com os benfeitores, encontro com os espíritos desencarnados, nós encarnados, agradecendo a Deus acima de tudo e a Jesus por nos proporcionar esses momentos de enlevo que o estudo nos proporciona. Obrigado, Kardec, por tudo. Obrigado ao Altivo, obrigado à nossa casa de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Leão Denis, e a todos os benfeitores da nossa casa. Em nome desses irmãos, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja.